Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar seguimento à nossa última aula? Temos aqui, pessoal, em minha tela, o resultado do CrossJoiner, que fez com que os dados da tabela de cliente e a tabela de faixas ficassem lado a lado, horizontalmente, numa única estrutura. Lembram-se? Como reparamos na última aula, nossos clientes estão com os dados sendo repetidos para cada faixa existente da tabela de faixas. Olhando aqui, pessoal, para o cliente Rafael, ele tem 30 anos de idade. Ou seja, a faixa correta de cobrança para ele é a faixa 3, que é entre 21 anos de idade e 30 anos de idade. Bom, vendo isto, pessoal, podemos ter uma pista de que funcionalidade vamos recorrer para ficarmos apenas com as linhas que se enquadram corretamente na faixa de cada cliente. Vamos utilizar, pessoal, um filtro para ficarmos apenas com as linhas verdadeiras e desprezar as falsas. Vamos lá? Vou fechar aqui a minha janela de dados, tá, pessoal? Apenas uma dica, vocês podem ter reparado que os meus dados estão com uma fonte maior, tá? Caso vocês queiram aumentar a fonte dos seus dados, é aqui, ó, em View, Increase Font Size. E para diminuir é Decrease Font Size. Se eu clicar aqui, ele vai diminuir, ó. Ok? Você pode clicar quantas vezes você quiser. Quanto mais você clica, mais ele vai aumentando a fonte dos seus dados. Vou fechar aqui a janela. E vou buscar um Node que faz um filtro baseado em regras lógicas. O Node ele é chamado de Rule Based Row Filter, que é esse primeiro que já aparece, tá? Vamos trazê-lo aqui para a nossa bancada. Vou conectar os dados do CrossJoiner ao meu filtro e abrir a configuração do filtro. Bom, pessoal, aqui na janela de configuração temos os seguintes blocos. Bloco 1, à minha esquerda, eu tenho a lista de campos disponíveis para eu aplicar uma regra de filtro. Estes campos são provenientes dos dados que o nosso CrossJoiner está enviando. Bloco 2, mais ao meio, a lista de funções disponíveis para aplicarmos em nosso filtro. Temos aqui alguns operadores de comparação, menor, maior, igual, e também operadores lógicos, AND, OR, XOR, entre outros. Mais abaixo, pessoal, eu tenho o bloco 3, onde vamos construir nossa função para fazer o filtro. E por fim, eu tenho duas opções. Uma, se eu quero incluir as linhas que correspondem à lógica que eu vou definir nesse bloco acima, ou excluir. Então aqui eu tenho include e exclude. Bom, vamos fazer a regra, pessoal? Então aqui no nosso construtor de regra, nós vamos definir a nossa regra. Mas antes, para ficar mais fácil, vamos abrir a janela de dados do nosso CrossJoiner. Então eu vou fechar aqui primeiro e vou clicar com o direito e abrir a janela de dados do meu CrossJoiner. Agora vou abrir novamente a configuração do meu filtro. Então aqui eu vou para os meus dados. Bom, pessoal, olhando aqui para os nossos dados, que regra podemos fazer para filtrar somente as linhas verdadeiras? A regra que vem à minha mente seria verificar se a idade do cliente é maior ou igual à idade mínima e menor ou
igual à idade máxima. Ou seja, nosso cliente Rafael, que tem 30 anos de idade, tem a idade maior ou igual que o mínimo da faixa e tem a idade menor ou igual ao máximo da faixa. Como ele tem 30 anos, é igual a 30. Então, toda vez que a regra for verdadeira, eu quero que o Nime filtre essa linha e despreze as outras. Ou seja, para o cliente Rafael, eu só vou ficar com essa linha filtrada. Vamos ao nosso filtro? Aqui em nossa janela do filtro, pessoal, vou dar um duplo clique no meu campo idade. Repare que ele automaticamente vai para o bloco de funções. E agora eu vou fazer a minha regra em cima do campo idade. Então, se a idade for maior ou igual à idade mínima, então eu vou no campo mínimo e dou um duplo clique, ele já vai para o meu canvas de construção de função. Então, se a idade for maior ou igual à idade mínima, é verdadeira a minha condição. Esse é o meu primeiro teste. O segundo teste, então eu vou colocar aqui AND. O meu segundo teste lógico é o seguinte. Novamente a idade, duplo clique. Então, se a idade for menor ou igual o campo da idade máxima, ou seja, o campo máximo, também é verdadeiro. E, como padrão aqui do Nime, tá, pessoal? A cada término de expressão aqui no filtro, eu preciso colocar uma seta. A seta aqui no Nime é a junção do sinal de igual e o operador lógico comparativo maior. E, por fim, eu escrevo true. Quero dizer que quando a regra corresponder, quando esses dois testes, o teste da idade mínima e o teste da idade máxima, for verdadeiro, a minha expressão é verdadeira. E mais abaixo, eu já estou com a opção de filtrar somente as linhas que sejam verdadeiras. Confirmo minha configuração em OK e executo o meu Node. Vamos ver o resultado? Vou maximizar aqui. Vou aumentar a fonte. Repare, pessoal, que as linhas de clientes já não estão mais duplicadas. E visualmente, podemos perceber que a faixa de cada cliente está correta. Vejam que todos os clientes com 40 anos de idade, eles estão na mesma faixa, ou seja, a faixa 4. Já os clientes com 29 anos de idade já estão em outra faixa, a faixa 3, que vai de 21 a 30 anos. Agora que temos tudo certo, pessoal, só precisamos configurar um update em nossa tabela de clientes lá do MySQL, lembre-se, e atualizar. Vamos lá? Então vou fechar aqui minha base de dados e vou pegar o Node DB Update. DB Update e arrastar para minha Workbench. Colocar ele um pouquinho mais acima aqui. Vou transmitir a linha de dados para ele. E vou transmitir também a minha conexão que está aqui no início. Eu vou diminuir o zoom aqui da minha Workbench, ok, pessoal? Para ficar mais visual. E vou transmitir aqui a minha conexão. Poderia aqui também arrumar a linha, tá? Para não ficar por cima do Node. Você clica na linha, vai aparecer alguns pontinhos. Então você pode ir ajustando a linha conforme você desejar.
ok? Duplo clique aqui para a configuração do Node. Bom, pessoal, agora vamos selecionar a tabela que temos que atualizar. No caso, é a tabela de clientes. Vou dar um Select Table e vou buscar a minha tabela cadastro de clientes. Agora, vamos escolher o campo que desejamos atualizar nesse primeiro bloco. Então, o campo que sempre perseguimos em nosso exercício é o campo faixa. Então, eu venho aqui, faixa, e jogo para a direita. E no bloco de baixa, vamos definir um critério para atualização. O critério vai ser o ID do cliente, ou seja, toda vez que o ID da tabela de cliente for igual ao que temos aqui de ID de cliente no Nime, ele vai atualizar a faixa do respectivo cliente. Confirmo em OK e executo. Vamos ao MySQL para ver como ficou? Aqui eu estou com o select da minha tabela de clientes ainda desatualizado, então eu vou atualizar o select e já podemos ver aqui, pessoal, que os nossos clientes já estão com as suas respectivas faixas. Agora, a empresa operadora de plano de saúde pode cobrar os seus clientes de acordo com a idade. Então, toda vez que um cliente muda de faixa, ela vai aumentar o valor do plano de saúde. E sempre consultando aqui no nosso cadastro do cliente. E é importante salientar, pessoal, que estas faixas elas estão atualizadas para o dia de hoje. Mas amanhã pode ser que algum cliente faça aniversário e mude de faixa. Como eu faço para atualizar? Simplesmente, eu vou ao Nime, dou um Ctrl A em tudo, selecionar tudo e clico em resetar os nodes. Dou OK. E depois disso, eu clico no botão executar todos os nodes. Pronto. Em alguns segundos, ele vai fazer a atualização para você. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula.